Olá, eu sou o pastor Gilberto Weber, aqui da Comunidade Evangélica de Maravilha. Quero trazer um recado de Deus ao seu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós encontramos as tentações que Jesus sofreu por parte do inimigo. E por isso que também Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a gente orar, não nos deixes cair em tentação. Se Jesus foi tentado, muito mais eu e você também seremos tentados pelas artimanhas do inimigo, por situações que aparentemente parecem boas, belas, agradáveis, mas no fundo vão trazer desgraça, ruína, tragédia e condenação. Queridos, o diabo levou Jesus para o alto e ele mostra todos os reinos deste mundo, toda a glória, todo o esplendor, toda a fama deste mundo, e ele diz assim: tudo isto será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Aí Jesus enfrenta o diabo e ele diz, com palavras da própria Escritura: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus se recusa a se ajoelhar diante de Satanás. Jesus, ele escolhe o caminho da cruz. O diabo vem com propostas melhores. O diabo oferece um caminho de fama, um caminho de esplendor, oferece riqueza. Você já foi tentado pela fama? Você já foi tentado pelo sucesso? Então existem situações, meus queridos, que o diabo tenta para que nós caiamos, para que nós entremos na conversa dele. E ele sempre diz: isso não vai dar nada. Sabe, queridos, a frase mais triste na vida de um ser humano é quando ele diz: ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse, ah, eu gostaria. Revela uma vida onde você não é grato com aquilo que você tem, onde você não agradece por aquilo que você é, aonde você, de barriga cheia, começa a reclamar. Existe um ditado em alemão que diz: quando os ratos estão de barriga cheia, a farinha tem gosto amargo. É interessante que quando o povo de Israel ele estava com fome no deserto, Deus manda o pão do céu e o povo se alimenta do maná. Agora Jesus está com fome, está fraco, mas ele sabe que a sua comida é a palavra de Deus e por isso ele responde com a palavra de Deus. A melhor forma de você vencer a tentação é se firmar na palavra de Deus. A maioria das pessoas que cometeram adultério, que traíram suas famílias, que se corromperam financeiramente, que aceitaram suborno, é porque estavam longe da palavra de Deus, estavam longe dos cultos, longe da igreja. Há um tempo atrás, um homem chamado John, ele tinha uma casa muito bonita para vender. E veio um casal muito humilde querendo comprar aquela casa. Então John disse: olha, o valor é tanto, mas o casal não tinha como pagar, eles só tinham metade do valor. E John então diz: eu gostei de vocês e eu tenho uma proposta. Então eu vendo a casa pela metade do valor, mas na porta da frente tem um pedaço ali 30 por 30, que esse pedaço então é meu. Esse pedaço da porta é minha propriedade. E uma segunda coisa, quando vocês forem vender a casa de novo, vocês têm que vendê-la para mim. O casal ficou feliz da vida, afinal, o que seria 30 centímetros na frente da casa, se eles podiam ter a casa toda? E assim fecharam o negócio. Passados alguns meses, um dia escutaram um barulho na porta e era John pregando um prego nos seus 30 centímetros. E ali ele colocou um cachorro morto. Aquele cachorro começou a feder e o casal então reclamou: John, mas o que foi isso? Para que colocar um cachorro? Está contaminando toda a casa, ninguém aguenta mais esse fedor. E o John disse: os 30 centímetros são meus e eu faço ali o que eu quiser. Depois do cachorro morto, ele colocou um gambá morto, colocou um gato morto, colocou um rato morto, e assim ele foi incomodando aquele casal a tal forma que eles não tinham mais paz, que eles não tinham mais alegria naquela casa linda, e por fim desfizeram o negócio e perderam muito dinheiro. Queridos, cuidado com as ofertas que o diabo coloca no seu caminho. É um pedacinho onde ele deseja colocar o seu prego.
e ali entra a carniça, ali entra a destruição, ali entra a ruína da tua vida. Por isso, Jesus convida: se agarre em Deus, adore somente a Deus, busque somente a Ele, porque Ele não vai te enganar. A palavra de Deus é a verdade. Não fique longe dela, meu irmão, minha irmã. Os dias estão difíceis, tanta gente está se perdendo. Amigos nossos que deixaram a igreja foram destruídos pelo inimigo. Amigos nossos que deixaram a palavra de lado estão sendo triturados pela vergonha, pela miséria, pela destruição. O diabo é o nosso inimigo e ele anda em redor de nós como um leão. O diabo não é um urso que hiberna no inverno, mas é um leão que quer nos devorar todos os dias. Não fraqueje na fé, não deixe de vir nos cultos, não deixe de orar, não deixe de buscar a palavra, porque as tentações estão aí para você, para mim, para os nossos filhos, para a nossa família. E o desejo de Jesus é que você vença as tentações com a palavra, se agarrando àquele que merece ser adorado, o nosso Senhor, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Deus te ajude a vencer as tentações. Pense nisso. Um grande abraço.